Eu quero chamar aqui a nossa psicóloga, Késia. O nome dela é Késia Cristina do Nascimento Santiago Sales. A nossa irmã Késia, ela é graduada em Psicologia pela UFMG, Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, e tem especialização em Neuropsicologia pela FUMEC. Atuação profissional atual da nossa psicóloga Késia. Clínica Trinutrix, certo, Késia? Clínica Oficina do Aprendiz e Associação de Pais e Amigos do Centro de Reabilitação, a ASPAC. Desde já eu agradeço a sua presença aqui nesta noite. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Seja bem-vindo na live Geração AD. Amém, Helena. Eu que agradeço o convite. Para iniciar o nosso debate, eu queria começar pela nossa psicóloga Késia. Queria te fazer a seguinte pergunta, Késia. Dentre as reações emocionais mais comuns durante uma pandemia está a ansiedade, que é muito comumente confundida ou comparada ao medo. A pergunta que eu te faço, Késia, esses sentimentos são diferentes? E existe uma relação entre eles? Primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, a companhia. E em relação à ansiedade, um sintoma que a gente vê muito, principalmente durante essa pandemia, eles são diferentes, eles não são a mesma coisa, né? A ansiedade é diferente do medo. O medo, ele é caracterizado por uma reação emocional baseada em um perigo que está à minha frente ou um perigo real. Já a ansiedade, ela está relacionada a algo que ainda não aconteceu, ou seja, é um medo antecipado, né? Na ansiedade, a gente tem a presença do medo, pode ter a presença também da vergonha, da culpa, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é um sentimento muito comum, porque é um medo relacionado, por exemplo, ao fato de, será que eu vou ser contaminado com o vírus? Será que eu vou perder o meu emprego? Será que alguém da minha família pode contaminar? Será que eu vou perder alguém da minha família? Então, é um sintoma muito comum, que é diferente do medo. São sintomas que fazem parte da vida do ser humano. Então, todo ser humano ele sente tanto medo quanto ansiedade. Fazem parte do nosso sistema de defesa. Então, a ansiedade, assim como o medo, em níveis adequados, inclusive, traz para a gente uma proteção. Porque se eu fico preocupado em relação a tudo que está acontecendo, por exemplo, medo, né, ansiedade em relação à contaminação do vírus, eu me precavejo mais, eu me cuido mais, eu uso máscara, eu uso álcool, eu faço o isolamento social. Então, isso garante a minha segurança em relação ao vírus, por exemplo. Só que a gente sabe que em níveis exagerados, a ansiedade, assim como o medo, todos os outros sentimentos, podem causar e gerar problemas, limitações, e podem, inclusive, trazer muitos prejuízos para a nossa vida, né? Então, são muito comparados, mas não são a mesma coisa. E, talvez a relação dos dois venha que os dois estão ligados a fator de proteção, né? A sinais de perigo. Só que eu tenho o perigo eminente, que é o medo, o perigo na minha frente, né? Eu vejo um animal peçonhento, uma cobra, e aí bate aquela reação, né? Ou de fuga, ou de chamar alguém. E a ansiedade, já eu não tenho esse medo na minha frente, né? Eu, por exemplo, posso imaginar que aquele medo ou aquele animal pode chegar perto de mim, e aí eu posso sofrer antecipadamente.